Você se cobra demais? Você sente que nunca fez o suficiente, que poderia ser melhor? Mesmo quando todo mundo acha que o que você fez tá bom, tá excelente, você ainda fica procurando um defeitinho. Ah, não, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter feito diferente. Faltou isso aqui. Você tem dificuldade em aceitar um elogio? Se alguém, por exemplo, elogia o seu cabelo, você fala: "Ai, não, nem tive tempo de lavar". "Ah, mas que blusa linda". "Ah, foi baratinha, comprei na Shopee". Ou você rebate o elogio com outro elogio. "Ai, que bolo gostoso que você fez. Imagina, o seu patê ficou muito melhor. Que trabalho bom que você fez. Que isso, o seu ficou bem melhor". Tudo isso faz parte de um comportamento de autoexigência, autocobrança e perfeccionismo. E nesse vídeo você vai descobrir quais são esses sinais que você se cobra e da onde vem isso, aonde tudo começou. E também como transformar a autocobrança em uma coisa boa, em algo saudável e equilibrado. E esse comportamento da autocobrança impacta negativamente, primeiro na sua autoestima, nos seus relacionamentos, na sua saúde física, sua saúde emocional. Então, não é saudável para você continuar nesse comportamento. Então, quais são esses sinais de autocobrança? Alguns desses que eu já falei, de você sempre ter um olhar para o que está faltando. Você fez um bom trabalho, você sabe que fez o seu melhor e mesmo assim fica com aquele pensamento: e se eu deveria ter feito isso? E se? Entende? Quando você não aceita elogio, quando você rebate o elogio, quando você conserta o que o outro está fazendo. A pessoa fez alguma coisa para você, você recebeu uma ajuda, você vai lá e refaz. É como se julgasse aquela pessoa, né? Não é assim que eu gosto, eu vou impor ali o meu jeito. Isso é uma autocobrança, é uma autoexigência. Mas isso não acontece porque você é uma pessoa ruim, porque você quer criticar os outros, não é sobre isso. Está mais profundo do que você entende sobre si mesma. Esse tipo de comportamento começa lá na infância, lá entre 0 e 7 anos de idade. Pode ser que você tenha sido comparada com seu irmãozinho, com a sua irmãzinha. Pode ser que tenha acontecido algum evento, alguma situação que você se sentiu humilhada. A autocobrança e o perfeccionismo vêm muito de uma ferida emocional que se chama humilhação. É um sentimento que você passou e que você projetou no outro. Estou sendo julgada, preciso fazer melhor, preciso me destacar, preciso fazer o certo, não posso errar. Ou pode ser que você teve pais muito rígidos, que sempre te cobravam muito, a tirar boas notas, a ser correto o tempo todo, a ter uma sensibilidade ao erro. E isso não é possível, porque a criança está aprendendo e, obviamente, no processo de aprendizagem vai ter erro. Esse é o normal. Todo processo de aprendizado tem erro. E se você foi punida por isso, por derrubar um copo na mesa, por exemplo, por quebrar um prato, castigo, duras penas, apanhou por conta disso, você internaliza: quando eu erro, eu sou punida. E você vai para a vida adulta também com esse mesmo comportamento, muito sensível ao erro. E também com esse pensamento de vão me julgar. Então, é como se você já chegasse no lugar e pensasse, eles vão me julgar. Então, antes que eles me julguem, eu mesma faço comigo. Eu me critico, eu falo mal de mim, eu falo mal do meu corpo, eu falo mal do meu jeito de fazer as coisas, eu me rebaixo, entende? E isso é uma proteção do seu cérebro. É uma prevenção. Já que eles vão fazer isso comigo, eu vou me punir antes. É uma autopunição.
como que se você estivesse se protegendo. Eu sei o que vão falar de mim, então eu já vou me adiantando aqui para lidar com isso. Isso é muito cansativo. O perfeccionismo é um sofrimento muito grande. Seu corpo fica em alerta o tempo todo. Não é à toa que pessoas que são muito exigentes consigo mesmas, que são muito perfeccionistas, tendem a ter muita ansiedade. O corpo fica em alerta, os dentes ficam ali a pronto de morder, de atacar, sabe? Excesso de raiva desencadeia bruxismo aí nos dentes, insônia, um sono agitado. Então, tudo isso não está te fazendo bem. Obviamente, quando a gente fala em autocobrança, precisa ter algo mais saudável. Uma pessoa também que não tem metas, que não se desafia, que não quer melhorar, fica uma pessoa muito acomodada. E aí não cresce, não evolui, não aprende. Então a gente pode ter esse mesmo olhar da autocobrança para uma coisa mais equilibrada, uma coisa mais satisfatória. E quando a gente fala do perfeccionismo, é quando você coloca a sua meta, a sua régua muito elevada e ninguém consegue cumprir aquilo, nem você. Porque é uma coisa irreal, é uma utopia, é uma coisa que não é humana. Porque se todo humano é imperfeito e você se coloca num lugar de perfeição, você não consegue atingir esse patamar. E aí vem a frustração. Você nunca é o suficiente. Você nunca consegue chegar naquele nível que você mesmo se colocou. E aí você se sente frustrada de novo. Eu errei, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Olha como isso cansa. E às vezes você está passando por uma estafa, uma exaustão, um cansaço tão grande que você não sabe nem de onde vem. Então, abra seu olhar para essa autocobrança, para sua autoexigência. Eu escuto muito mulheres falando: eu tô cansada de viver. E não é cansada de viver, é cansada do jeito que você está vivendo, a maneira que você está levando a sua vida. Isso é muito mais fácil corrigir. É corrigir o curso que a água está fluindo. E a gente coloca uma pedrinha aqui e muda um pouquinho o curso. Não a vida toda que é a problemática. Então, tudo isso traz frustração, ansiedade, dores no corpo, prejudica seu sono, por sua vez, prejudica o seu metabolismo, a sua parte hormonal. Olha quantos malefícios vêm desse ato da autocobrança. Talvez você tenha visto mulheres da sua família que deram conta e você quer espelhar isso para a sua vida. Mas se a gente for analisar, será mesmo que essas mulheres deram conta? E se deram, se elas conseguiram fazer tudo, qual foi o resultado disso? Será que essas mulheres não tinham grandes dores emocionais? Será que essas mulheres se adoentaram? Será que essas mulheres morreram cedo? Será que elas tinham picos de estresse muito grande e eram chamadas de loucas? Entende? Então não é saudável. E às vezes é uma coisa muito genética mesmo, né? Transgeracional, como a gente chama, que vai vindo. A sua avó era muito rígida, ensinou a sua mãe a ser, e a sua mãe ensinou você, e se você é a mãe, você vai passar para os seus filhos também. Uma autocobrança muito alta, excessiva, exigente com você mesmo e perfeccionista. A questão é que não para em você. Do jeito que você se olha, esse movimento chama intrapessoal, o jeito que eu me olho, o jeito que eu me trato. É o mesmo jeito que você vai transferir para o outro, para suas relações interpessoais. Então não tem como fugir. Tudo começa dentro de você. Do jeito que eu me sinto, do jeito que eu exijo de mim, eu vou exigir do outro. Talvez num grau diferente, mas é isso que acontece. E de novo vem a frustração.
porque o outro não vai corresponder à sua meta, ao seu pontual aí, ao seu ponto máximo, é o que você criou. Nem você dá conta de cumprir as suas expectativas, que dirá o outro cumprir as suas expectativas. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, conseguir ter compaixão consigo mesmo. Você se olhar com mais gentileza, com mais cuidado, valorizando a sua história. Eu atendo muitas mulheres e não raro isso acontece. Fulana, você viu aqui o quanto você se superou? Olha, você conseguiu fazer isso, isso e aquilo. Vamos olhar a sua história? E a pessoa fala: Não, eu não conquistei nada. Ela se compara com outros. Essa sensação de estar sempre atrasada. Eu deveria já ter conquistado isso. Não, porque na minha idade eu deveria ter feito isso. Não, porque já faz um ano que eu estou nesse emprego, eu já deveria ter alcançado isso. Então, é como se você tivesse com um chicote mesmo nas costas, se punindo, recriando aquilo que aconteceu na infância, se punindo por não ser a melhor, se punindo por não ter alcançado aquela meta. E agora a gente vai fazer o caminho contrário. Se olhar com mais compaixão, se olhar com gentileza. Porque eu tenho certeza que você consegue fazer isso por outros. Mas quando é com você, aí a coisa já muda. Então eu vou te contar aqui um conto que é exatamente sobre isso. Sofia era uma mulher que escrevia cartas. Ela gostava de escrever cartas, elogiar as pessoas. Ela escrevia cartas com as qualidades das pessoas, escolhia alguém, pensava naquela pessoa com muito amor, com muito carinho, escrevia as cartas, elogiava por aquela pessoa ser quem ela é, pelo sorriso, pela bondade. Ela dobrava essa cartinha e entregava. E as pessoas ficavam muito alegres e ela gostava muito disso. E uma vez ela estava mexendo ali nos papéis dela e percebeu que ela mesma nunca tinha escrito uma carta para ela. E aquilo começou a mexer com ela, porque ela sentou para escrever e não vinha nada. Aquilo tudo que ela se oferecia para os outros, ela não se permitia se oferecer. É como se tivesse um bloqueio, um filtro que não ultrapassava. Aquela compaixão toda, aquela gentileza passava por volta dela até chegar no outro. E qual que é a melhor opção? Através de mim. O amor que eu tenho, a compaixão que eu tenho, me atravessa. E através de mim ele chega no outro. Aí sim vai ser um sentimento genuíno. Então, Sofia sentou, ela meditou na sua própria história, na sua própria vida e começou a escrever essa carta para ela mesma. Ela se imaginou uma pessoa diferente dela, né? Fora dela, em terceira pessoa. E aí ela conseguiu escrever e analisar e reconhecer as suas próprias conquistas, mesmo as pequenininhas. Acordar com vida, ser melhor do que o dia anterior, e isso foi mudando tudo dentro dela. E a partir daquele momento, Sofia começou a ser mais compassiva com ela mesma. E é esse exercício que eu quero deixar com você também. Você tirar um tempo para você pensar na sua vida em terceira pessoa. Se você preferir, você pode usar um objeto, tá? Aqui eu tenho uma bonequinha. Sabe, eu gosto de pensar na Priscila em terceira pessoa. Ela. Como que ela é? Quais as qualidades que ela tem? Quais sofrimentos que ela já passou e que ela já superou? Quais os medos que ela tinha e hoje não tem mais? Ou ela lida melhor com esse medo? E aí você pode definir um objeto que te represente. Você olha para esse objeto,
se olha como se você estivesse olhando para você, tá? Numa outra perspectiva, e começa a escrever essa carta. Você vai ver que vai vir muita emoção aí, de quanta coisa você já fez, já conquistou. E às vezes você está num movimento tão de punição, né, que você não consegue enxergar. O seu olhar está embaçado para essa pessoa que você se tornou. Então é uma mudança de olhar. Uma mudança de olhar que agora você vai se enxergar como adulta. Porque quando a gente está nesse movimento de autocobrança, é a nossa criança interna, é aqueles sentimentos infantis que ainda estão em nós. Como se a gente tivesse essa obrigação, né, de ter a aprovação dos pais. E é exatamente isso, né? Toda criança quer agradar os pais, quer acertar. Mas isso nem sempre é possível. A gente vai errar. E se você tem compaixão com o outro que erra e se arrepende, comece isso dentro de você também. Poxa, eu também sou humano, eu também erro, eu também preciso descansar, eu também passo por problemas. Entende? Ter um olhar mais carinhoso com você, sem comparação com outras pessoas. Você não está atrasada, você está vivendo o que você precisa viver. Pode ser que nesse momento de vida você precisa aprender a olhar para você. E a outra pessoa que você está se comparando já teve esse processo, entende? Somos seres únicos. Então, cada um está vivendo o seu processo, na sua limitação, na sua velocidade, com a estrutura que tem naquele momento. E seria muito injusto você se comparar com outras pessoas. E pior, talvez se comparando com o seu eu do passado. Ah, mas há 20 anos atrás eu era diferente, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, hoje eu não tenho energia. É uma judiação, né? É uma injustiça você fazer esse movimento de comparação. Até porque você não é a mesma pessoa. Nós vamos mudando a cada ano, nossa cabeça muda, o mundo muda, as circunstâncias mudam. Então, eu quero te trazer esse convite de um olhar de mais acalento para você mesmo, de tirar um tempo, relaxar, pensar nos seus feitos e pensar também nos momentos de melhoria, né? Onde que eu preciso melhorar mais? Ah, eu preciso me autoconhecer. Ah, eu preciso melhorar minha comunicação. Ah, eu preciso ser mais paciente. Isso é muito saudável. A gente reconhecer pontos de melhoria, mas não para julgar, não para ficar se criticando, não para ficar se torturando, para te dar uma motivação de melhora. E não existe mágica. Você vai ouvir esse vídeo, você vai fazer essa carta, você vai fazer esse exercício, mas a coisa não vai mudar de um dia para a noite. Isso é treino, isso é dia a dia. Mas que bom que esse primeiro passo você já deu. Você quer aprender, você quer saber de onde vem isso. Então, começa por esses momentos. Receber um elogio, segura, resista aquelas frases que vai vir na sua cabeça. Não, né? A rebater, resista isso. Apenas aceite. Obrigada. Aprenda a receber. Obrigada. Né? Trava a boquinha ali para você não atacar aquele elogio, né? Ai, não, eu não mereço. Ai, não tá tão bom assim, né? Então, esse é um primeiro passo. E você vai repetindo, daqui a pouco vai ficar mais fluido. Então, às vezes, a gente acaba bloqueando o amor, a gente acaba não recebendo tudo que os outros têm para dar, né? Todas as ajudas, todo o amor, porque a gente acha que não merece, acha que é insuficiente. E essa frase, não sou boa o suficiente, é uma frase gravada no inconsciente. Ela tá como profundidade mesmo. E ela começa a ressoar. Não é uma frase que grita, é uma frase que sussurra.
Você começa um projeto, você começa a fazer alguma coisa e aquela frasezinha vem: "Você não é boa o suficiente". E aí o que que você faz? Para. Aí vem o perfeccionismo, né? "Ai não, acho que eu tenho que melhorar isso aqui, outro dia eu faço. Depois que eu fizer isso, eu volto nisso", entende? E aí vai passando o tempo, você não sai do lugar, porque acha sempre que tá faltando alguma coisa. E esse sentimento de falta, de insuficiência, é um sentimento interno, é um sentimento dentro de você, e ele não vai embora. Você pode viajar, você pode ir para Paris, você pode ir para o melhor lugar do mundo, o lugar que você deseja ir, que isso vai junto com você. Esse sentimento de insuficiência é um sentimento infantil de aprovação dos pais. Então, mais um exercício para a gente lidar com isso é ter uma frase mestra. É como que se você fosse agora o seu pai e a sua mãe. Essa voz interna de não sou boa o suficiente, você vai trocar por eu dou conta. Eu faço o meu melhor. E esse melhor, num dia, pode ser 80%. No outro dia pode ser 5%. Ainda será o seu melhor. Entende? Não existe, nós não somos robôs de fazer, sabe? Linha de produção e sair tudo igual. Isso não é possível. E se a gente se coloca nesse papel do perfeccionismo, dessa meta inatingível, a gente se coloca num lugar de não humano. E o que que é um não humano? É desumano. É desumano com você mesma. É como se você se retirasse da população do ser humano e fosse uma coisa inferior, entende? Então, o humano, ser humano, é ser vulnerável, é ter medo, é ter angústia, é sentir ansiedade. Esse é o normal. E se você não se permite viver esses sentimentos, você está muito na rigidez. Eu não posso. Comigo é diferente, eu tenho que resistir. Entende? E essas são as maiores causas de doenças, de tumores, de mágoas, de problemas físicos mesmo, tá? Gastrite, úlcera, pancreatite, muitas questões físicas, quando a mulher resiste a esses sentimentos comuns, a como você trata o seu erro, né? Como você se trata quando você erra? Você se xinga, você se pune, e essa punição pode ser comer demais, pode ser dormir de menos. O corpo entende que você está num modo punitivo. E é como se você parcelasse a sua morte, sabe? É um autoabandono. E você vai fazendo coisas ruins para você parceladamente, né? E para chegar num movimento de punição maior, que é a morte. Olha que grau, né? Que nível que a gente chega quando a gente exige demais, quando a gente se cobra demais, quando a gente tem um nível de perfeccionismo. Então, a proposta aqui é você começar, tá? E ninguém começa perfeito. Então, você vai começar a fazer movimentos diferentes, né? Pensou em se criticar? Não, peraí. Não, eu estou aprendendo, eu estou passando por um processo, né? Ter calma com você. Depois a questão do elogio, né? Começar a aceitar, receber e escrever a carta para você mesmo, reconhecendo as suas qualidades, reconhecendo todos os seus feitos, né? Pensa na sua vida, na idade que você tem hoje, de tudo que você passou até aqui. Será que outra pessoa passaria por isso sem morrer? Será que alguém aguentaria tudo que você aguentou sem enlouquecer? Então, valorizar as suas próprias conquistas. Às vezes, quando eu falo conquistas, as pessoas acham que são grandes feitos, né? Ah, eu conquistei uma casa na praia. Ah, eu comprei um carro zero. E não é sobre isso. Conquistas
São degraus que você vai subindo. Poxa, hoje eu consegui fazer isso e antigamente eu não conseguia. Consegui acordar mais cedo, consegui fazer uma atividade física, consegui ter uma alimentação mais equilibrada. Tudo isso são grandes feitos. Consegui tirar carta, consegui ser uma melhor mãe, aprender com esse movimento da maternidade também, entende? Então são coisas pequenininhas que vai levar a resultados maiores. Então tudo que a gente faz repetidamente vira um hábito e esse hábito traz um resultado. Então comece pequeno, tenha muita paciência com você. Faça os exercícios, tire esse tempo, escreva a cartinha para você e você vai ver que talvez tem muita coisa aí que precisa ser tirada. E se vier emoção, ótimo, né? Tira esse tempo também, deixa vir lágrima, né? Às vezes o corpo tá tão inchado dessa água que você fica reprimindo e que precisa soltar. E a autoexigência é essa rigidez que a gente segura, 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 segura. Então agora é hora de soltar, soltar, se permitir relaxar. Isso vai influenciar lá no teu sono, isso vai influenciar nos seus relacionamentos, né? Ser uma pessoa mais tranquila. A sua comunicação também vai mudar no seu casamento, com seus filhos, com seu trabalho. É uma corrente de bem. Quando a gente se trata bem, tudo começa aqui dentro, o mundo muda. Então, o seu olhar para você mesma vai mudar e, obviamente, tudo que tiver o seu externo também vai mudar. Mudança de comportamento é uma persistência, né? Então, comece a fazer esses pequenos movimentos. E pode ser que você não tenha realmente vivido isso dentro da sua casa, na sua infância, alguém que te elogiasse, alguém que mostrasse o seu valor, né? Vamos lá, filha, você consegue, né? Não teve reforço positivo. E quando a gente não tem isso na primeira infância, agora você adulta vai ser essa pessoa. Você vai ser essa pessoa que vai se elogiar, que vai ver o seu valor. Então não espere que outros façam isso por você. Agora é por sua conta. E as pessoas só vão fazer isso por nós se a gente começar a fazer por a gente mesmo. Entende? Jung fala uma frase bem interessante que a partir do momento que a gente se aceita, a gente consegue mudar. Então, primeiro, aceite que você chegou onde chegou, sem culpa. Ok, eu estou nesse momento, eu me critico, eu me culpo, eu me exijo demais, eu acabo comigo e acabo exigindo dos outros também, eu tenho ansiedade e frustração. Ok, essa sou eu. Eu estou assim. Quando você aceita, aí sim abre possibilidades de mudança. E é isso que eu desejo para você, essas pequenas mudanças. Reconhecimento de onde você está, identificar onde você quer chegar, e esse processo é um caminho a ser caminhado e galgado dia após dia. Não tem milagre. É um degrau de cada vez, é um dia de cada vez. E eu tenho certeza que você vai ficar mais tranquila, mais relaxada, conseguindo dormir melhor, se você tiver essa consciência da autocompaixão. Lembra que eu falei? Tudo aquilo que você quer oferecer para os outros precisa passar por você, através de você. Eu quero doar o amor por outro. Precisa passar dentro de mim, como se atravessasse as minhas costas aqui, saísse do meu coração e chega ao outro. Então, aquela frase, né, de amar ao próximo como a si mesmo. O meu amor, ele é genuíno se eu consigo, através de mim, sentir esse amor também. Então, comece por dentro. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor, mais capaz e suficiente. Porque ser humana, ser possível, já é o suficiente.